Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pelo Uninter, e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre algumas plantations como a de café, a de algodão e também entender um pouquinho como era a pecuária no Brasil colonial. Antes de mais nada, vamos relembrar brevemente o que foi dito na aula passada. No vídeo anterior, nós podemos compreender como era a precariedade das senzalas e como os escravizados viviam naquele espaço insalubre. Iremos agora iniciar nossa 6ª aula de escravidão no Brasil e continuaremos estudando como era o modo de vida dos escravizados nas mais diversas atividades que exerciam. Vamos nessa! Segundo relatos históricos, ainda no século XVII, já havia plantações de algodão no recôncavo baiano. No entanto, em pequenas quantidades. Foi a partir do século XVIII que o algodão começou a ser explorado em grande escala. A região que mais se destacou nas plantations de algodão foi Maranhão. Sobre isso, Prado Júnior diz que no Maranhão, a cultura do algodão foi mais interessante, pois era uma região pobre e inexpressiva da colônia, e que aos poucos foi transformando-se em uma das mais ricas e destacadas regiões do Brasil. Isso se deve, em grande parte, à Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, que monopolizou o comércio de algodão. A companhia fornecia mão de obra escrava para as lavouras e crédito aos agricultores, o que contribuiu para trazer novas modificações étnicas à região. Segundo Viveiros, em 1798, a população escrava já representava 46,5% da população do Maranhão. O algodão foi em um primeiro momento cultivado com o objetivo de suprir a necessidade de tecidos utilizados no embalo dos produtos e para a fabricação dos tecidos que seriam utilizados como vestimenta dos escravizados. Porém, a exportação do algodão em grande escala teve relação direta com o surgimento das primeiras instalações industriais europeias. Portanto, quando ocorreu a Revolução Industrial, surgiu a necessidade de produzir matéria-prima para abastecer a indústria têxtil. E com isso houve um enorme crescimento das lavouras de algodão no Brasil. No século XVIII, o estado do Maranhão foi um dos maiores produtores, como eu já citei para vocês. E em seu período de auge, o algodão chegou a representar 24% da riqueza produzida na colônia. É importante destacar que não sabemos quase nada acerca da organização dos escravizados em tarefas realizadas nas plantations de algodão, muito menos das hierarquias que eram formadas a partir das relações estabelecidas devido à monocultura de algodão. No entanto, nós temos evidências de que os cativos que foram parar na região algodoeira construíram suas próprias perspectivas em relação às suas funções nessas terras. Segundo Cousseiro e Valvano, essas perspectivas geravam em torno de reconhecer quem mandava, como os senhores faziam isso, quais castigos eram impostos. Além do mais, Scott nos diz que esses cativos tinham formas de se organizar únicas. Eles organizavam saques a pequenos núcleos urbanos, faziam alianças com comerciantes locais, eles desenvolveram ainda conhecimentos aguçados de navegação dos rios, e promoviam enfrentamento estratégico das tropas senhorais. É sabido que, assim como as plantations de açúcar, as de algodão também tinham diversos castigos e horas de trabalho extremamente cruéis. O cativo, no período de acelerada exploração do algodão, trabalhava exageradamente, bem dizer, no limite do seu desgaste físico. Há fontes que afirmam que, durante este período, a expectativa de vida de trabalho de um cativo girava em torno de 12 anos. A baixa do comércio de algodão se deu a partir do ano de 1846 e foi devido à escassez da mão de obra escrava, pois, com a ascensão do café no Sudeste, exigia uma grande quantidade de cativos, acarretando assim no aumento do preço no mercado interno, tornando a venda de escravizados mais lucrativa do que plantar algodão. Olha o algodão! Olha lá!
Vai, anda! Aperta esses dedos! Olhe esse algodão! Vamos! Vamos! Que moleza é essa? Veremos agora, brevemente, a respeito da produção de alguns outros produtos que eram fabricados no Brasil e que, apesar de serem considerados secundários, tiveram papéis importantes no mecanismo da colônia. As atividades complementares implantadas no Brasil colonial foram o cultivo de grãos como feijão, milho e principalmente mandioca, que, como sabemos, era a base alimentar dos escravizados. Por sua vez, existia também a pecuária, cuja a criação de gado tinha como principal objetivo suprir o mercado interno. E, além do mais, o gado bovino fornecia o couro, a carne e eram utilizados para mover a moenda dos engenhos. Além do mais, a atividade pecuarista atingiu seu auge com o comércio do charque bovino, destinado à alimentação nas regiões mineradoras. Nas palavras do historiador Richard Morse, havia um movimento interno de charque e de outros alimentos, peles e outros produtos mercantilizáveis, em fluxo que ocupava somente um lugar modesto nas estatísticas coloniais, mas, no entanto, serviam, ainda que de modo pouco visível, para articular justamente aquelas regiões que a produção para exportação parecia isolar uma das outras. A respeito da mão de obra escrava, era comum cativos forros ou escravizados em suas horas extras cuidarem da criação de gado. No entanto, a existência de cativos era minoritária. A respeito disso, Castelo Branco diz que o que ocasionou pouca mão de obra escrava na pecuária é que o escravizado, por ser um investimento, demandava muito cuidado por parte do proprietário, e que o mesmo corria muito risco de arcar com prejuízo caso o cativo fugisse ou morresse. Vale ressaltar que a mão de obra mais utilizada era a indígena, ou seja, os senhores utilizavam da escravidão dos povos originários para a criação de gados. Sobre isso, Furtado afirma que o recrutamento de mão de obra para a atividade de pecuária baseou-se nos indígenas. Ou seja, nós percebemos que mesmo nas mais diversas atividades coloniais, o uso de mão de obra escravizada estava presente, fosse ela indígena ou africana. Outro produto cultivado no Brasil era o tabaco. Sabe-se que os primeiros cultivos do fumo se deram ainda no século XVI. No entanto, seu auge foi no século XVIII. Mesmo assim, havia o predomínio de pequenas propriedades para a cultura do tabaco, mais conhecidas por lavouras dos pobres ou de fundo de quintais. Para a Lapa, essas pequenas propriedades utilizavam-se a grande maioria de mão de obra familiar, porém tinham ainda pequenos plantéis de escravizados. Portanto, nós podemos notar que a produção fumageira tinha um caráter escravagista, afinal ela não dispensava o uso de cativos em todas as etapas da produção. De acordo com Prado Júnior, a reduzida dimensão dos plantéis e das áreas dedicadas à fumicultura é explicada pelo seu caráter técnico, ou seja, a necessidade de cuidado individual com cada uma das plantas não permitiria o ganho em escala de produção, o que inviabilizaria a exploração do tabaco no regime de plantation. Segundo a Scioli, o plantel médio de escravos dos fumicultores era de 6,5 cativos. Portanto, notamos que, apesar de ser um número considerado relativamente baixo, ainda assim a mão de obra cativa era utilizada no cultivo de tabaco. Veremos agora outros dois produtos que moldaram e modificaram toda a vida política e social do Brasil colonial. O ciclo do ouro ou da mineração tem seu início no final do século XVII, quando as exportações de açúcar começavam a cair em decurso da concorrência com a produção açucareira dos ingleses e holandeses no Caribe. Os portugueses encontraram as primeiras jazidas ainda no século XVII. A principal fonte de obtenção de minérios foi o estado de Minas Gerais. No entanto, as jazidas de ouro foram encontradas também nos estados de Goiás e no Mato Grosso.
Essas jazidas de ouro, elas eram divididas em lavras, ou seja, lotes auríferos para a exploração, onde cada proprietário teria direito sobre um pedaço de terra, ou melhor, de mina. O processo de ocupação das áreas de minas se deu de modo muito acelerado. Em pouquíssimas décadas, os lusos brasileiros ingressaram de modo avassalador em uma vasta área, estabelecendo cidades, fazendas, minas e outras tantas unidades produtivas. Estima-se que em 1710, apenas 20 anos após os primeiros relatos de ouro, já havia aproximadamente 20 mil homens livres e semelhante número de escravizados. Este número saltou para 35 mil em 1717 e poucos anos depois já estava em 50 mil. O número de 100 mil escravos teria chegado em 1730 e em 1760 já estava em 250 mil. Houve um forte e contínuo crescimento nas regiões mineradoras. O sistema de trabalho implantado nas minas foi semelhante ao das plantations, com um emprego sistemático de força de trabalho escrava, sendo a maioria vinda direto da África. Havia ainda um incentivo da coroa no mercado de almas, onde ganhavam mais terras quem comprovasse ter mais escravos, ou seja, fez o comércio por escravos aumentar consideravelmente. Segundo Charles Bockesser, a vida média dos escravos nas mineradoras era estimada entre 7 e 10 anos de trabalho. Logo, isso nos mostra que era um trabalho extremamente exaustivo. A extração de ouro provocou mudanças consideráveis na ocupação do território brasileiro, pois passou a haver um grande fluxo de pessoas que vieram de Portugal e do litoral nordestino em direção à região das minas. E como eu acabei de citar, houve um aumento da mão de obra escrava de indígenas e africanos. Sabe-se que foi o período que representou o maior controle do Brasil por Portugal, pois, a fim de garantir o controle sobre a extração e envio do metal para o Portugal, a coroa transferiu a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro e passou a cobrar altos impostos sobre o minério extraído. Os minérios eram fundidos e taxados nas casas de fundição, onde receberiam um selo que atestava que os impostos haviam sido pagos. Os principais mecanismos de controle foram o pagamento de 20% de toda a produção de ouro ao rei de Portugal. Era necessário extrair 1.500 quilos de ouro por ano. Caso contrário, penhoravam-se os bens dos senhores e, além de tudo, o senhor de lavras pagava impostos por cada pessoa escravizada que trabalharia em seus lotes. Sabe-se que oficialmente foram extraídas 35 toneladas de metal, mas acredita-se que tenha sido muito mais, pois ocorria muita sonegação, inclusive em relação aos altos impostos, as taxas exageradas, as diversas punições e abusos da coroa portuguesa sobre os colonos, gerando assim vários conflitos e que culminavam em várias revoltas, como entenderemos melhor nas próximas aulas. Sobre o ciclo de ouro, Eduardo Galeano diz que foi o ouro brasileiro que deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Trabalho escravo nas minas, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Vaía Monteiro, em 1725, disse que as minas não se podem cultivar senão com negros, porque fazem um serviço vigoroso e porque os brancos, os reinóis, impondo os pés no Brasil, nenhum quer estar. Sob o trabalho dos cativos africanos, o mesmo governador, em 1729, disse que são os escravos a propriedade mais sólida de um homem, pela quantidade maior ou menor de escravos que possui. Pois muitas são as terras, mas só podem cuidar delas quem tem escravo. Ou seja, volto a frisar que a mão de obra cativa foi durante
todo o período colonial e imperial amplamente utilizada nas mais diversas atividades. Afinal, para os europeus e colonos brasileiros, era a única forma de se obter ascensão econômica. Pequena noção do trabalho que os cativos eram obrigados a fazer no período do ciclo do ouro, podemos citar, de acordo com Gomes, que nas áreas das minas, os homens e mulheres escravizadas construíram barragens, drenavam rios, cavavam barrancos, removiam cascalho, manuseavam bateias, carregavam suprimentos, preparavam as comidas e faziam a segurança dos comboios que transportavam as valiosíssimas cargas de minérios preciosas. Para nós termos dimensão do sofrimento, que era trabalhar na garimpagem, o escravizado que manejava a bateia passava em média 12 horas por dia, com o corpo encharcado e mergulhado até a cintura nos riachos de água gelada. Ou seja, uma vez que o choque térmico da baixa temperatura da água com o calor exorbitante levaria a diversas doenças pulmonares e outros sintomas, como febres, vômitos, tremores, reumatismo e pneumonia, o que ocasionava milhares de mortes. Além do mais, os trabalhos em terra firme não eram muito melhor, afinal, eles estavam expostos aos mais diversos perigos, pois os buracos cavados nas encostas não tinham sustentação adequada e nem ventilação suficiente. Sendo assim, poderiam ocorrer quedas que resultariam em fraturas, desmoronamento das minas improvisadas ou até mesmo afogamento, pois poderia chover e inundar rapidamente os buracos em que eles estavam trabalhando. Havia ainda outros perigos, como o fato de os mineradores represarem as águas dos riachos com diques de forma precária, o que ocasionava enrompimento dessas barragens e causava assim avalanches de pedras e lama sobre os garimpeiros. A exploração do ouro dava-se, segundo Gomes, de duas formas. A primeira chamada de lavagem, que era feita desviando o represamento do curso de um rio ou córrego, na qual o cativo minerador instalava equipamentos para separar os minérios do cascalho. A segunda forma chamava-se de faiscação. Os faiscadores eram pessoas que trabalhavam sozinhas, isoladas nos cursos do rio à procura de ouro. Entre esses faiscadores, existiam muitos escravizados que deveriam, ao final de sua jornada, pagar uma quantia de ouro ao seu proprietário. Sabe-se, sobretudo, que o investimento na exploração das minas era altíssimo e eram necessárias grandes obras hidráulicas para desviar ou represar os rios. Além, é claro, de construir canais para transportar a água por longas distâncias, além de instalações de sistemas de drenagem e lavagem de cascalho. Era ainda necessário escavar toda a encosta do morro. Ou seja, nós podemos perceber que era um trabalho extremamente duro, exaustivo e consumia toda a energia dos escravizados. Nas lavras, os escravizados trabalhavam em turmas supervisionadas por feitores ou capatazes, para que não roubassem nenhuma pedra preciosa. Ainda a respeito disso, a coroa portuguesa tomou diversas medidas, algumas delas bem severas, para evitar o contrabando de diamante do distrito diamantino. Em 1734, o governador Meli Castro emitiu a seguinte ordem: todo escravo ou pessoa livre que for achado nos córregos ou lavras de diamante com suspeita de querer extraí-los, será preso. Dessa forma, os escravos serão açoitados e vendidos, e os homens livres pagarão 100 mil réis de multa e 2 meses de prisão. Outra carta régia de 1743 tinha como alvo as mulheres negras, sendo elas escravizadas ou forras, e que o governo suspeitasse que fossem contrabandistas de diamantes, eles impuseram que elas deveriam ficar proibidas de andarem com tabuleiros pelas ruas ou lavras, sendo só permitido vender os gêneros alimentícios nos arraiais ou nos lugares destes fins, sob pena de 200 açoites e 15 dias de prisão. Sobre os cativos africanos que chegaram para trabalhar na extração aurífera, o número de escravizados da costa da mina foi extremamente alto, pois para os senhores de cativos, os minas eram considerados bons farejadores de minerais preciosos.
Para os exploradores, as mulheres do grupo Mina eram consideradas como trazedoras de sorte na busca por jazidas. Sobre isso, Monteiro diz que não há mineiro que possa viver sem uma negra mina, dizendo que só com elas se pode ter fortuna. Ainda a respeito dos minas, eles tinham a reputação de serem mais propensos a fugas e desordens. Portanto, como eu disse nas aulas passadas, a região de onde os cativos era retirada teria um papel norteador aqui no Brasil. A quantidade de escravizados minas que chegaram ao Brasil no ciclo do ouro foi cerca de 57%, ou seja, foi tão grande que em 1741, Antônio Peixoto escreveu o Dicionário Mina Português para que os senhores pudessem se comunicar com o seu plantel de escravizados. Precisava de um grande leque de atividades para lhe dar sustentação. Então nós teremos uma grande diversificação da economia. Nós teremos as negras de tabuleiro, que eram as vendedoras ambulantes, tropeirismo, agricultura de subsistência, vendas de secos e molhados, as boticas, enfim, nós teremos um grande número de atividades econômicas, fazendo com que a economia em Minas Gerais continuasse funcionando, mesmo no período de decadência da mineração a partir da segunda metade do século XVIII. Bom, e o que isso tem a ver com a escravidão? Ora, meu amigo, minha amiga, esse ambiente urbano de economia diversificada vai possibilitar maiores possibilidades de mobilidade social, principalmente aos escravos, o grupo mais explorado e o grupo mais frágil nessa relação de dominação estabelecida pelos colonizadores portugueses. Essas possibilidades de mobilidade social farão que, por exemplo, que um indivíduo nascesse escravo, conquistasse a sua liberdade, a sua alforria no decorrer da vida e, posteriormente, continuando trabalhando, adquirindo pecúlia, adquirindo recursos econômicos, vai permitir que esse ex-escravo compre escravos, se transforme em senhor, em proprietário de escravos, invertendo totalmente a pirâmide social. Ele que nasceu na condição de escravo, décadas, anos depois, se transforma em uma pessoa livre, proprietária de escravos. Então, essas grandes possibilidades de mobilidade social, elas foram possíveis graças a esse ambiente urbano e de economia diversificada em Minas Gerais. Outra coisa que favoreceu muito esse ambiente foi o predomínio de pequenas e médias posses de escravos. Ao contrário da sociedade açucareira, com a plantation, ou seja, o grande latifúndio, com a monocultura voltada para a exportação, em que o senhor de engenho tinha posses de 100, 200, 300, 400 escravos, isso não existia em Minas Gerais. Aqui nós teremos o predomínio de pequenas e médias posses de escravos, algo que variava entre 3 e 5 escravos. Eram essas as posses, o número das posses que predominavam aqui em Minas Gerais. E essas posses de pequenos escravos vai possibilitar um contato muito mais próximo, um contato muito mais intenso entre o senhor e seus escravos, porque em muitos casos nós tivemos o desenvolvimento de relações de fidelidade, relações de confiança, senhores de escravos que tinham nas mulheres negras as suas amantes e tiveram filhos dentro da senzala, filhos com as escravas. E isso vai alterar completamente a dinâmica das relações sociais que existiam, que serão muito mais flexíveis. Isso não quer dizer que a violência deixou de existir. A violência continua existindo, mas sem sombra de dúvidas, em Minas Gerais nós tivemos um ambiente muito mais flexível devido a essas várias dinâmicas sociais envolvendo os senhores e os seus escravos. O maior exemplo que eu tenho para dar é o grande número de alforrias que existiu em Minas Gerais em relação à sociedade açucareira. Era comum a figura do escravo de ganho,
Ou seja, aquele escravo que, depois de trabalhar durante algumas horas para o seu senhor, ganhava o fim do dia ou o restante do dia para desenvolver trabalhos e acumular dinheiro para o seu pecúlio, para a sua poupança. Apesar de todo o trabalho exaustivo que era imposto aos escravizados, de certa maneira, as jazidas trouxeram algumas possibilidades de esperança da tão sonhada liberdade. E mais do que isso, trouxe também o surgimento de uma nova camada social, a dos libertos. Há relatos de que, dependendo do tamanho das pedras preciosas encontradas, poderiam receber um bônus de seu senhor. Porém, devido à exploração desenfreada das minas, houve também o aumento da criminalidade no Brasil. E outro assunto muito pior, a fome, que atingiria não somente os escravizados, mas também a classe média e a elite. Logo, nós podemos imaginar que, se havia escassez de alimento para os colonos, os cativos teriam muito menos comida. A respeito disso, John Maui disse que eles pesavam muito mal e eram mesquinhamente alimentados. Como eu expliquei anteriormente, a crescente demanda de escravizados nas minas fez com que a mão de obra nas plantations caísse radicalmente, sendo deixado de produzir diversos alimentos consumidos diariamente. Devido a isso, houve uma inflação gigantesca em cima dos alimentos em toda a colônia, além das exageradas taxas e impostos que a coroa portuguesa cobrava, fazendo com que a colônia brasileira passasse por uma crise econômica que impactaria no modo de vida de sua população e principalmente dos escravizados. A queda do ciclo do ouro se deu no fim do século XVIII, quando houve o esgotamento das minas e a ascensão da Revolução Industrial. Nós veremos agora como eram as plantations cafeeiras e o trabalho escravizado no cultivo do café. O cultivo do café no Brasil deu-se em 1717, no século XVIII. No entanto, encontrou o seu apogeu no século XIX. Topic diz que cerca de 80% da expansão da produção mundial do café no século XIX ocorreu somente no Brasil. As exportações subiram 75 vezes entre 1822 e 1889. Inclusive, o café era tão importante para o país que no ano da independência do Brasil, os ramos do café apareciam abraçando a coroa real, ou seja, representando a riqueza comercial do país. Apesar de serem encontradas plantações de café por todo o país, foi na região do Sudeste que ele atingiu o seu auge, tornando assim a região como o principal centro econômico e político do Brasil. Desta forma, os lucros obtidos durante o ciclo do café contribuíram para o desenvolvimento industrial e urbano, e, portanto, viu-se necessária a construção de diversas ferrovias, com o objetivo de ligar as cidades do interior com o Porto de Santos. A cafeicultura no Brasil utilizou da estrutura escravagista no país, pois foi incorporada ao sistema de plantation, ou seja, a monocultura voltada para a exportação, e utilizou nos primeiros anos da produção do café exclusivamente mão de obra escravizada. A respeito das técnicas utilizadas na produção de café, eram consideradas relativamente simples, pois desmatavam-se as terras para o plantio, esperavam elas crescerem, que poderia levar até 5 anos, e a colheita era feita manualmente pelos cativos. Após este processo, colocava-se os grãos de café para secar em terreiros, sob a luz do sol, e depois do café seco, colocava os grãos em grandes pilões, até os grãos serem moídos e virarem o pó. Feito todo esse processo, o café era embalado e transportado até os portos, de onde seria enviado. Sobre o processo de trabalho nas plantações de café, Ferreira diz que se baseava no machado e na enxada, pois faltava aprimoramento técnico agrícola.
No entanto, sabe-se que na prática, o trabalho nos cafezais era tão exaustivo quanto qualquer outro trabalho. Segundo Salles, a vida de um escravo médio de uma grande propriedade cafeeira reduzia-se a uma rotina massacrante, ou seja, jornada de trabalho de 15 a 18 horas por dia. Começava antes do nascer do sol, com a inspeção e distribuição das tarefas, seguido por trabalho coletivo na roça, fiscalizado e vigiado pelo feitor até o escurecer. Após a jornada de trabalho, voltava-se à fazenda para uma nova inspeção e um pouco mais de trabalho, fosse preparando refeições para o dia seguinte ou fosse trabalhando no terreiro. Isso se estendia até mais ou menos às 9, 10 horas da noite. E após isso, em alguns casos, eles podiam conversar um pouco, dançar e logo depois eram trancafiados nas senzalas. Portanto, nota-se que o trabalho nos cafezais era extremamente exaustivo. Eu preciso salientar que o desenvolvimento da cultura do café tornou necessária uma grande mão de obra cativa. E devido às leis impostas em 1850, que impediam o tráfico de escravizados da África, houveram migrações regionais de mão de obra cativa. Ou seja, de acordo com Salles, um grande número de escravos vivia em cidades, onde, como no resto do país, eles compunham uma minoria do total da população de cor. A drástica alta nos preços dos escravos, resultante do fim do tráfico atlântico, o crescente impacto das alforrias e a contínua expansão da cafeicultura tiveram como consequência a venda de escravos das cidades para as áreas rurais em número cada vez maiores. Logo, é evidente que as migrações de cativos das áreas urbanas para as rurais impactaram o modo de vida, tanto das cidades quanto das fazendas, pois precisariam se adaptar às novas realidades e culturas que estavam sendo criadas. Segundo Kate Barbosa, a população escravizada estava inserida em um contexto marcado pela expansão da produção cafeeira. Processo esse que gerou grandes mudanças nas condições de trabalho e nas relações estabelecidas com seus proprietários. Moldava-se assim uma economia caracterizada por novas configurações sociais, conectadas às transformações da economia mundial. Eu expliquei para vocês brevemente como funcionavam as monoculturas no Brasil e como era o trabalho dos cativos nas mais diversas plantations. No entanto, preciso ressaltar que os escravizados, fossem eles indígenas ou africanos, exerceram as mais diversas atividades. E veremos um pouco mais sobre elas na próxima aula. Obrigada por me acompanharem até aqui. Espero vocês nas próximas aulas. Tchau!